Pastor Sandro Diniz e o momento da reflexão. E vejamos aqui o que o apóstolo Paulo diz na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 9, verso 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser o quê? Desqualificado. Em outras traduções está eliminado. Quando fala desqualificado, não está falando de salvação eterna, porque você e eu jamais podemos ser desqualificados da salvação. Jamais. A salvação dada por Jesus Cristo não é momentânea. Ela é eterna e para sempre. E ela já foi confirmada por Deus em Efésios 2:8. E Jesus falou em João, capítulo 10, verso 27 ao verso 29, da seguinte maneira: as minhas ovelhas jamais perecerão. Ou seja, jamais você vai perder a salvação. Palavras de Jesus. Em casa leia também, anote aí, Hebreus capítulo 5, do verso 8 ao 9. Lá o apóstolo Paulo ensina que Jesus Cristo foi o autor da salvação eterna para todos os filhos de Deus. Todos. Você só é desqualificado, eliminado da recompensa do galardão. Agora, da salvação jamais. Do galardão sim. Da salvação não. Mas do galardão sim. Mas da salvação não. Mas do galardão você pode. Mas da salvação você não pode. Em casa leia também a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 15. Nessa evidência da primeira carta de Paulo aos Coríntios 3,15, lá diz que por falta de uma vida dedicada, de uma vivência nas coisas de Deus, aquele que não se dedicou como deveria, perderá a recompensa, o galardão, mas está salvo. Perde a recompensa por não ter se dedicado, que é o galardão, mas não perde a salvação eterna. Pastor, o que é galardão, hein? Já que o senhor está tocando no assunto. Porque o verso 27 pediu a explicação, não poderia deixar de explicar. Porque aqui diz que você pode ser desqualificado de algo. E eu preciso explicar que algo é esse, para que você não saia aqui com dúvida. Será que eu posso ser eliminado da salvação eterna? Jamais. Então o verso pede uma explicação, para que você saia daqui com o teu coração esclarecido no assunto. Galardão trata-se de recompensas, prêmios que vamos receber diante do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo fala disso com muita clareza na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 6. Abra, por favor. Galardão não tem nada a ver com salvação. Galardão é uma coisa, salvação é outra. A salvação já foi confirmada por Jesus. Agora, o galardão, aí já é contigo. É uma recompensa que vem pelo serviço prestado para com as coisas de Deus. Amém. Quem está servindo, recebe. Quem não está servindo, que de repente passou uma vida em branco, está salvo, mas não tem recompensa. E assim diz o Evangelho na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 3 é o capítulo e o verso é o 6. Olha só. Eu plantei, Paulo aqui falando do seu serviço diante de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de quem? De Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Verso 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Então, o galardão é uma recompensa que você toma posse pelo seu serviço diante das coisas de Deus. Então o verso aqui
fala por si só, com grande clareza. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Amém? Amém. Abra também a sua Bíblia no livro histórico de Marcos, capítulo 9, verso 41, que também fala a respeito dos galardões. Tem pessoas que vão ter muitos galardões, outros não vão ter nenhum. Principalmente aqueles que a vida aqui passou em branco com relação às coisas de Deus. Marcos, capítulo 9, verso 41. Porquanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Tem muita gente que diz crer em Deus, mas muitas pessoas que diz crer em Deus não têm servido a Deus. Tem muita gente que diz crer em Deus, mas não age em favor de ninguém. São pessoas egoístas. Esse não terá recompensa. Nós temos que crer no galardão. Nós temos que crer no nosso serviço para com Deus. A recompensa, abençoados. E essa recompensa, ela já começa aqui. A paz que você recebe ao servi-lo. Essa paz que você sente, esse gozo na sua alma, tem sido Ele que tem te dado. Já é fruto da recompensa do tal do galardão. Você, por servi-lo, desfruta dessa paz. Essa recompensa também acontece na libertação do medo. Pastor, eu perdi o medo, sabe? De muitas coisas que eu tinha. Isso já é a recompensa dos seus galardões, que começa aqui. Você recebe também a libertação da ignorância. É importante que você leia também, comigo, Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo suas obras. Aquele que serve a Deus, se ele permanece trabalhando, servindo a esse Deus corretamente, receberá o seu galardão, a sua recompensa. Amém. Aquele que realmente crer no seu coração em Deus, porque o que crê no coração serve. Agora aquele que diz crer de boca, esse não serve. Mas o que serve mesmo, que permanece trabalhando, mesmo nas dificuldades, nas lutas, porque as lutas vêm, mas se você permanece ali, adorando o teu Deus, servindo ao teu Deus, mantendo a confissão, ajudando quem precisa, semeando a palavra da graça, você vai ser recompensado. Como você leu agora há pouco em Marcos. Porque se você dá a alguém água, se você sacia a sede de quem está sofrendo com esta palavra, você tem recompensa. Agora, o que seja exatamente o galardão que vamos receber no céu paraíso, a Bíblia não diz. Mas é coisa boa. Abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, este galardão é algo bom, que Deus tem ali, reservado para aqueles que o amam, que estão servindo a Ele em nome de Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz.
Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja se comunicar com o pastor Sandro Diniz, anote este e-mail: pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br. Vou repetir: pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br. Ou então visite a nossa página pela internet, pelo www.igrejavidacristã.com.br. A Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz.